Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu estou aqui com o Edu Bittencourt e eu estou pensando aqui que talvez fosse bom a gente mudar essa série por causa dele, porque no segmento que ele atua, a gente não vai chamar de transição de carreira, a gente vai chamar de pivotagem de carreira. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais da história do Edu, solta a vinheta para a gente começar. Edu, eu falei certo da pivotagem de carreira? Foi o que você fez aí ao longo da sua vida 1 milhão de vezes? Com certeza, falou certíssimo. Acho que pivotar é um termo que todo startupeiro aí usa muito, sabe da importância, e na minha carreira não foi diferente. Eu tive que fazer uma pivotagem mais cedo do que eu imaginava. E serve para tudo na vida, né? Assim, gente, para quem não sabe, o sinônimo de pivotagem é mudar, é transicionar. Falei certo também, Edu? Sim, a gente fala muito disso porque quando você faz um pivô, por exemplo, no esporte, você mantém uma base e a outra você muda. Então, quando a gente fala no mundo de startup, você tem um propósito, você sabe o que você faz, mas talvez você esteja atendendo um público e, na verdade, é um outro público que você deve atender. Então, faz essa pivotagem até do modelo de negócio, do cliente que você ataca. Perfeito. Edu, eu tô vendo que tem uma vista maravilhosa aí atrás de você. Onde é que você está agora? Eu estou aqui no escritório da Space Moon, a gente fica em Santos, né, no Praia Mar Corporate, e infelizmente aí com a questão do coronavírus ainda fechados, apenas nas necessidades, mas estamos aqui no escritório, um espaço de coworking e bastante engajador. A gente quis fazer um espaço bem que os funcionários ficassem engajados, quisessem trabalhar, aquela pegada Google, Facebook que a gente vê na TV, a gente replicou aqui na Space Moon também. Que legal. Mas imagino que até você chegar a ter um espaço de coworking, tá aí num lugar super legal, deve ter acontecido muita pivotagem, muita virada na tua vida. E acho que é por isso que a gente está aqui. Eu queria começar perguntando para você, Edu, assim, quando você era criança, quando você estava na escola, o que você respondia quando perguntavam o que você vai ser quando você crescer? É engraçado essa pergunta, porque eu não sabia exatamente o que eu queria ser, mas eu sempre tive uma grande facilidade de ajudar as pessoas a acharem soluções. E eu escutava as pessoas falando dos seus problemas, e eu sempre pensei de uma forma muito analítica, né? E isso foi algo, depois quando eu busquei esse autoconhecimento, eu comecei a pensar muito exatamente nessa pergunta que você me fez lá atrás. O que eu pensava em ser? Eu nunca pensei em trabalhar com tecnologia, em ser um cara de negócio, empresário, mas eu sempre observei que eu tinha muita facilidade de ajudar as pessoas a resolver seus problemas, a achar novas soluções para aquilo que ela estava muito focada, talvez, em tentar resolver só daquele jeito. Eu estava na escola já querendo ter o meu negócio. Eu não sabia do que, o que, como, mas a certeza que eu tinha era que eu queria ter a minha empresa, cara, muito cedo, assim, desde muito cedo. E também não sei explicar muito por que não, mas eu acho que é uma coisa que a gente começa a despertar muito cedo, né? Assim, para determinadas vocações e vontades, né? Assim, e eu acho que quando a gente não acha, né? Porque a gente talvez não esteja ouvindo o que a nossa consciência ou inconsciência está querendo dizer, né? Então, você está me falando que a sua vocação aí era sempre ajudar e resolver problema, é isso? É bem nessa linha mesmo. E até tinha essa veia empreendedora, né? Depois de muito tempo também eu comecei a pensar, mas na época do VHS, né? Eu e um melhor amigo meu na época, a gente falou assim, pô, vamos gravar esses seriados, esses desenhos que estão passando e vamos alugar depois para o pessoal aqui da classe. Então, nem existia Netflix na época, mas talvez aí tenha sido um pouco de uma ideia nessa linha Netflix que a gente tinha tido essa ideia e acabou que tinha 12 anos, não consegui viabilizar, mas ali eu já vi que tinha uma sementinha também de querer Empreendedor fazer algo. nato, socorro. Se isso não é empreender, o que é, né? Não, e ainda escalável, né? Vamos falar real, ainda de uma maneira bem escalável, né? É, é verdade. E naquela época o acesso não era tão fácil, né? Hoje em dia, principalmente os jovens que assistirem isso aqui, eu falo assim, pô, mas isso é tão fácil, isso é tão simples. E na nossa época era botar despertador às 7 da manhã para poder ver o desenho que passa em tal horário. Era outra realidade, né? Gente, Então, acho que a ideia foi bem aplicável. eu fico impressionada, assim, não sei se é um sério romantismo, mas assim, cara, quando eu era criança, não tinha desenho em abundância, né? O desenho que passava mais tarde era Tom e Jerry, se eu não me engano,
no SBT, né? E aí, na época de adolescente, você não tinha um Spotify para você tocar a música que você quisesse. Ou você pegava e fazia o seu compilado dos CDs, ou você tinha que baixar a música por meios não tão legais, digamos assim, né? Então, ou era CD ou era uma distribuição meio dark side aí na internet, né? E quem tinha Walkman, Discman, era ostentação, né, no colégio, porque era um negócio que não era de fácil acesso, era aquela coisa para levar para lá e para cá. E aí não tinha a tal do anti-choque, né? Qualquer balançadinha a música pulava. Não era, parece que faz tempo, não faz tanto tempo assim que a gente estava muito distante com o tanto de tecnologia que a gente tem hoje aí na palma da mão, né? Não, é muito rústico, né? Se você pensar o quanto custava caro um CD virgem, né? O CD sem nada já custava caro, né? Surreal pensar nisso. Mas, bom, nostalgias à parte, eu acho que isso acaba formando a gente, né? Um pouco como profissional e como empreendedor, né? Para não ter aquele comportamento de achar que tudo sempre vai vir given, né? Que tudo demanda um certo esforço. Então, aí depois desse momento na escola, esse momento empreendedor na escola, o que rolou? Assim, você saiu da escola pensando no quê? Quando eu estava já no colegial, né, no comecinho do colegial, eu tenho um primo que fez FATEC, né, processamento de dados, um curso que já nem existe também mais, mas é o antigo aí, que hoje seria análise e desenvolvimento de software. Meu primo já fez na FATEC, uma faculdade mais conceituada aqui, por ser estadual e tudo mais. Eu falei, pô, faz sentido, e aí era com tecnologia. E aí eu sempre fui interessado de mexer no computador, né, pareço velho, né, falando assim, mas não era todo mundo que tinha também um computador em casa. Então, quando comecei a fuçar uns joguinhos, aqueles gráficos horríveis que a gente achava maravilhosos. Não Então, eu fala sempre fui assim. muito eu sempre fui muito interessado nessa questão. Tanto que depois que eu entrei na faculdade, o pessoal falou assim: o Edu adora computador, vem aqui em casa, arruma meu computador. Sempre fica marcado, né, como o cara que gosta de computador. E aí foi assim que também foi uma das coisas. Eu fiz curso técnico, né? Eu estudei no Colégio São José, e à tarde a gente voltava para fazer 3 vezes por semana curso técnico. Eu já comecei a ter bastante convivência com tecnologia. Aí eu falei, pô, me adapto bem. Tem uma questão aqui. Eu sempre tive um raciocínio muito lógico, né? E quando você fala de computação, isso é fundamental, porque você pensa numa situação, num problema que tem que ser resolvido, e você, através de lógica, né? E aí depois virar lógica de programação, você resolve aquilo ali com código. Então, para mim, sempre fez muito sentido com esse skill que eu tinha. Então, casou bem, fora também a perspectiva de ganho financeiro, né? Desde aquela época já era muito falado a necessidade que tinha, como era carente o mercado por profissionais de tecnologia. Então, esse foi um outro fator também bem importante na minha decisão. Legal. E aí, então, você foi vocacionado para a área de tecnologia já desde cedo. E qual foi o teu primeiro trampo, assim, na área, oficialmente? Eu comecei a fazer a FATEC, né? E aí no período da manhã no começo, e aí apareceu uma oportunidade, aí esse mesmo primo meu trabalhou sempre em São Paulo e teve uma oportunidade dele vir para Santos, né? Ele trabalhou no hospital na Costa e lá ele sugeriu que aí falaram que abriu uma vaga de estagiário. Ele falou, pô, tem um primo meu que está na FATEC, de repente faz sentido. Aí ele me conectou e aí fui lá, fiz a entrevista, passei, entrei, fiquei lá como estagiário, depois fui efetivado. E aí comecei a dar meus primeiros passos de fato como desenvolvedor, começando a namorar um pouco essa parte mais de análise do que desenvolvimento. Mas foi uma jornada bem difícil, porque ao mesmo tempo que eu tinha facilidade, eu sentia que programar não era para mim, né? Então, apesar de começou um conflito interno meu desde a época da faculdade de eu sei que isso aqui tem futuro, eu sei que eu consigo me dar bem, mas não é algo que me brilha os olhos, né? Então não foi tão fácil, principalmente por essa questão. Eu sempre fui muito focado em satisfação também de trabalhar bem, né? Trabalhar com vontade, e não era uma coisa que me deixava. Adorava o ambiente, pessoas maravilhosas, mas a questão do desenvolvimento de sistemas eu já sabia que não era para mim. Eu acho que tem uma coisa legal disso que você falou, Edu, que é muito. Eu acho que na tecnologia e no design acontecem movimentos parecidos, né? Assim, o cara que faz análise de sistemas ou uma faculdade mais técnica,
ele se vê, assim, vê que talvez o grande caminho seja ser programador, ser desenvolvedor, né? E no design, parece meio óbvio que todo mundo que fala que vai fazer design ou quer fazer design, vai cair no design gráfico, né? E não é isso, né? Assim, design é muito além do design gráfico, né? Hoje, felizmente, a gente já está vendo isso muito mais claro do que se via há 20, 10 anos atrás, mas que o designer não é, assim como o cara que faz uma faculdade de tecnologia não é necessariamente programador, né? Ele pode ser um analista de negócios, enfim, tem muito espaço para esse tipo de posição, pode gerenciar projeto. No design acaba sendo muito parecido, assim, né? Você, como designer, você é um solucionador de problemas, você não é necessariamente uma pessoa que faz coisas gráficas e lindas, maravilhosas, bonitas e funcionais, né? Tem muita nuance É. dentro da mesma vertical de profissão. E aí você então entendeu que você queria fazer o quê? Isso já estava claro? Não, não estava claro, né? Mas aí, passando até cronologicamente, falando para o pessoal entender, me formei na FATEC, né? Fiquei mais um tempo trabalhando no Hospital na Costa, depois que eu fui efetivado. Porém, aí eu tive na minha vida pessoal, né? O falecimento da minha mãe, eu tinha acabado de me formar, eu tinha 21 anos quando minha mãe faleceu de câncer, e isso deu uma chacoalhada total na minha vida, né? Acabei continuando mais um tempo na programação, porque financeiramente ainda tinha uma necessidade muito maior de pagar as contas. Acabei indo para uma outra empresa, ainda como programador, mas mais para a área de análise, né? Uma agência marítima em Santos. E aí ali ainda fiquei quase 2 anos. E ali eu já sabia que, de fato, não ia ficar por muito tempo como programador, né? Então, aí, juntando essa parte pessoal com uma série de outros fatores, eu já estava sentindo que não ia durar muito tempo, eu precisava, de fato, sair dali e procurar algo que me fizesse completo, né? Feliz mesmo, de fato. Então, assim, sua mãe faleceu, imagino que você morava com ela na época? Sim, até entrar um pouco mais no detalhe para entenderem. A gente morava em Santos, né? Já minha mãe, meu pai eles eram separados desde que eu tenho 11 anos, eles já eram separados. E aí morava eu, minha mãe e meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho e meu irmão é engenheiro civil, obras em São Paulo. Então nessa época ele já estava em São Paulo, morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo. Então quem morava aqui em Santos era minha mãe, né? E aí foram 10 anos lutando contra o câncer, então os últimos meses já bem complicado, então eu podendo dar esse suporte, então para mim foi muito, hoje eu sou muito grato de ter tido a oportunidade de trabalhar em Santos, porque isso me permitiu também estar com ela no final da vida dela, e foi um momento muito complicado, né? Mas que também foi um momento de olhar para dentro, né? Entender o que me faz feliz, se de fato eu precisava de dinheiro para ser feliz ou se eu ia arrumar dinheiro de outras formas, porque mais importante do que aquilo era eu procurar trabalhar feliz, né? Então, teve essa busca por autoconhecimento e aí fui estudar, né? Fui ler livros, tem um livro que eu espalhei para um monte de gente, chama Escolha a Sua Vida, né? Uma advogada chamada Paula Abreu, que fez a transição de carreira, largou o mundo, né? Ela era advogada, ela largou esse mundo do direito e foi virar coaching, né? E aí ela escreveu um livro e fez um audiobook desse livro contando como é que foi isso. E eu comecei ali nesse meu segundo emprego já, comecei a ouvir, eu escutava praticamente todos os dias. Era um livro, acho que tinha mais ou menos 1h50, 2 horas. Era praticamente um mantra diário. Então ali aquilo começou a entrar muito na minha cabeça e principalmente alguns pedaços, alguns trechos, eu comecei a escrever aqueles trechos para ficar cada vez mais marcado em mim. E aí eu vou dar até um exemplo, se me permitir aí. Era um capítulo chamado Queimem os Barcos, né? Ele diz, aí se eu errar qualquer coisa, gente, é porque faz alguns anos que eu não escuto esse livro, mas se não me engano era Alexandre, né? Alexandre o Grande, quando foi para uma batalha, ele chegou de barco, né, com o exército dele, e aí vamos falar que é um exército de 3.000 pessoas, ia enfrentar 30.000 pessoas. Era uma batalha muito desigual de quantidade, contingente, e aí ele chegou numa praia com todos os barcos, né, e todo o exército, e ele ficou uma semana nessa praia fazendo palestras motivacionais. E na noite, antes de partir para a guerra,
ele mandou o exército queimar todos os barcos que eles tinham chego até ali. E qual que é o conceito disso? A partir daquele momento, todos os guerreiros sabiam que a única forma deles voltarem a ver suas famílias era vencendo aquela guerra. Então, ele tirava qualquer possibilidade de desistência da cabeça do exército dele. Então, o mais importante do que, na verdade, ter como voltar é que a cabeça dele não tinha a possibilidade de voltar. Ele tinha que vencer aquilo para conquistar, para conseguir ver a família. Então, numa analogia que era o meu emprego na época, enquanto eu estiver empregado, enquanto eu estiver amarrado às coisas, enquanto eu tentar um projeto, mas eu tenho meu plano B aqui muito perto, você nunca vai entrar de cabeça de fato. Então, foi um capítulo que me marcou muito, que foi assim, realmente, eu preciso pedir as contas, porque a partir do momento que eu tiver sem emprego, não tem outra possibilidade que não seja fazer dar certo meus projetos. Então, esse foi um livro que me ajudou muito também nesse momento. E foi o que eu falei, minha mãe faleceu, então também acabei recebendo uma herança, né? Eu tive, uma das coisas foi a casa que a gente morava, né? E aí eu passei por um processo de negociação dessa casa. E isso foi muito marcante também. Nessa época, meu pai também, ele tinha outras coisas, o meu irmão estava em São Paulo, e eu era o único que morava na casa. Então era do meu maior interesse que aquela negociação fosse o maior possível. E aí, na época, a gente veio a proposta, na verdade, a minha casa era geminada com uma outra, e essa outra já tinha sido vendida por essa mesma pessoa que estava interessada na minha. Então, eu comecei, naquele momento, com 21 anos, comecei a entender um pouco do que é uma negociação, né? Então, eu já sabia que ele tinha uma necessidade muito grande de adquirir a minha casa, eu já tinha uma base de preço do que ele tinha adquirido a casa do lado, então eu comecei a falar assim, pô, quanto mais informação eu tenho, melhor é. E aí começou a questão da negociação em si. Então, aquele negócio do policial bonzinho, policial malvado, apesar de eu estar tocando a negociação, eu usava a figura do meu pai como a pessoa que tinha que validar a minha decisão. Então, eu começava a negociação e falava assim, pô, isso eu não sei, eu preciso falar com meu pai, né? Mas no final das contas, era toda a negociação, era eu mesmo que estava fazendo, né? O good Agora, cop e o bad pessoal, cop, no caso, era a mesma pessoa, né? exato. Agora o comprador que estiver vendo esse vídeo agora vai descobrir, né? Mas beleza. E Maravilhoso. mas Mas assim, assim, se ele comprou, foi um bom negócio para ele também ser chegado no denominador comum. Então, no regret. então, e aí para mais ainda melhor ainda conseguir ainda vender por um preço superior ao que eu tinha pedido inicialmente. Porque a negociação foi levando um tempo, né? E aí foi outra coisa que eu entendi. Quem não tem pressa sai com o melhor negócio, né? Com o melhor deal. E apesar de eu ter muita pressa, eu consegui passar a imagem de que pressa não era uma das coisas que ia fazer eu fechar por um valor ou outro. Então, foram várias coisinhas, né? Apesar de estar num momento tão difícil, né? De ter acabado de passar pela perda da minha mãe, foram várias coisinhas que eu fui conseguindo, fui aprendendo na prática. Depois disso, eu fui fazer um curso de negociação e eu vi quantas técnicas eu acabei conseguindo aplicar, mesmo sem ter a base. Empiricamente, né? E foi algo que, assim, me despertou. Falei assim, pô, eu levo jeito por isso aqui, eu acho que tem jogo, né? E a outra coisa, a questão é que depois dessa venda eu consegui ficar com capital, né? Então, eu estava com capital após essa venda dessa casa e também tinha começado a namorar recentemente. E aí passou um tempo, eu fui com a minha namorada, né? Atualmente ela é minha esposa, a gente foi para Disney. E lá, realmente, lá a gente sai totalmente da realidade e até hoje eu sou um grande fã do Walt Disney, uma série de coisas que eu uso de referência dele, e lá também foi a outra cerejinha do bolo que me deu muita coragem, né? Quando eu fui estudar a história dele e tudo mais, e aí tinha um parque lá que a gente estava, tinha uma área em reforma, e aí tinha uma placa lá com várias frases, né? A cada X metros tinha uma placa com uma frase do Disney. E aí tava lá, everyone needs deadlines, né? Então todo mundo precisa de um deadline, né? Não dá nem para, acho que nem tem uma palavra tão forte no Brasil que representa a palavra deadline, mas aquilo foi algo que ficou na minha cabeça, tanto que eu postei até depois nas minhas redes sociais essa plaquinha, porque foi uma conjuntura, sabe? De esse apreço pela questão da negociação, essa busca por autoconhecimento, ter ido na Disney e ter sido impactado. Então, um conjunto de coisas que começou a falar assim, Eduardo, não dá mais. Se você não está feliz aqui,
você tem que buscar algo que te complete, de fato, profissionalmente. Essa coisa das viagens, né? De você se distanciar de uma realidade que é sua, ir para um rolê totalmente diferente que você não conhece, né? Eu entendo que você precisa ter certos privilégios para fazer isso, mas é algo assim. E apareceu também em outros vídeos aqui desse Veda, né? Como uma viagem pode ser transformador para uma transição de carreira ou para uma mudança de vida, né? Assim, você pega, encerra um ciclo, faz uma viagem e aquilo ali começa a te dar uma base para uma coisa nova, né? A Disney, sem dúvida, é uma super referência, né? E tem N histórias, spin-offs e desdobramentos também, né? A partir da história da Disney, mas em excelência de atendimento, né? Não vou nem usar a palavra resiliência, né? Mas assim, em tomar prejuízos, né? Ou golpes até, né? Que o começo da história da Disney começa assim, com o coelhinho, com o Oswald the Rabbit, acho que é Oswald the Rabbit, né? Essa história é muito legal. Eu tenho um pin do Oswald na minha mochila também, porque eu falo, cara, assim, não importa o que aconteça, né? Assim, algum caminho tem, né? E eu acho muito legal o ciclo, E acho né? que tudo é aprendizado, né? No mínimo, Exato. você Não, leva aprendizado. o fato da Disney ter comprado os direitos do coelho de volta, eu acho assim, uma volta por cima espetacular. Então, eu gosto muito também de ter essas referências. Uma coisa que eu queria comentar, Edu, querendo ou não, a história da casa, de você ter vendido a casa, conversa com a história do Queime Seus Barcos, né? Porque, Sim. cara, não ia ter, você não tinha nem mais você acabou transformando o patrimônio em outra coisa, mas, cara, o lugar onde provavelmente você construiu sua infância, né? Suas memórias também, querendo ou não, ali você tinha vendido aquele espaço, né? Muito. Sim, não foi fácil também. Tá com 20, eu tinha 21 anos e eu tinha vivido 20 anos naquela casa. Então, Imagina. praticamente minha vida inteira. Então, de fato, não foi uma decisão fácil, mas é uma coisa muito em mim que acaba acontecendo. Na hora do desespero, na hora que as coisas estão pegando fogo, eu acabo pensando muito racionalmente, né? Eu não sei o que acontece, eu acabo pensando muito mais claramente quando as coisas estão pegando fogo. Então, eu consegui deixar de lado qualquer coisa emocional e eu sabia da importância daquela venda ser uma boa venda e o quanto isso podia ser crucial para o desdobramento da minha vida dali para frente. Então, apesar de ser uma coisa difícil, eu acho que na época não foi tanto, né? Sendo bem sincero, eu acho que eu estava tão envolvido em resolver e pensar no futuro que assim, o mais difícil foi no dia de entrega da chave, né? Difícil mesmo, filmei, principalmente que eu sabia que eu demolir a casa, né? Então, aquela entrega final da chave foi mais complicada, mas a venda já estava consolidada, já tinha até entrado o dinheiro, então isso dá uma amenizada, porque pelo menos eu tinha uma tranquilidade financeira, mas no momento mesmo foi assim, eu preciso vender, deixo de lado essa parte emocional, aqui eu preciso ser 100% racional. Isso é algo que até hoje eu acabo trazendo comigo, me ajuda muito quando a gente está frente a frente com uma situação um pouco mais difícil. Não, e fantástico, assim, acho que é uma baita, acho que em maior ou menor escala todo mundo consegue se identificar com essa história, né? Assim, acho que todo mundo teve que deixar alguma coisa para trás, né, para desenhar um capítulo novo. E dali nesse momento, então, E aí só te cortando, mas mas você falou isso e aí uma frase que me marca muito que eu sempre fui muito fã do Charlie Brown também, muito fã, muito fã. E aí é tipo aquela cada escolha uma renúncia, né? Isso é a vida. Então tem tô algumas lutando frases para aí me recompor. De qualquer jeito, o seu sorriso vai ser meu raio de sol. É, então, são várias frases também do Charlie Brown que eu Sim, acabo pegando. Hoje em dia eu até posso, meu escritório é na praia, sim, opa. porque eu acho que ele fez muito pela cidade também, ele levou o Sim, nome da nossa cidade muito longe, e eu sim. acho que eu não conheço quase ninguém que não é mega fã dele aqui, que tem uma empatia por ele gigantesca. Agora, né? Agora, porque acho que só isso dava um capítulo imenso. Eu não sei nem se você sabe, Edu. A gente tem aí uma longa jornada com o Charlie Brown, exatamente no momento que esse CD que você mencionou foi lançado, que é o Imunidade Musical.
lançado em 2015, né? Assim, eu tenho um texto gigante lá que eu escrevi no LinkedIn sobre a nossa relação com a banda, que acabou no dia que o Chorão morreu, infelizmente, né? Depois a gente não seguiu mais com quem ficou da banda, mas foi uma história linda, assim. Eu particularmente, assim, eu acho que pegando o gancho da transição de carreira, eu acho que o Chorão me ajudou em muitas transições que a gente fez, transições e incrementos, né? Porque praticamente quem colocou o audiovisual, né, com a paixão que eu tenho hoje por audiovisual na minha vida foi ele, né? Assim, tem isso é assunto para outro vídeo, mas tem uma passagem assim que eu acho muito louca na história da MKT, ele me ligando um dia à noite falando assim: tem um clipe para dirigir. Eu falei, tá, que eu posso te ajudar? Ele assim, não, eu quero que você dirija. Eu falei, você sabe que eu mexo com tecnologia e nunca fiz isso, né? Você vai dar um jeito. E aí me deu um projeto para dirigir um videoclipe, sendo que eu nunca tinha feito isso na vida, né? Então, era um cara muito... Legal. Queria muito que os talentos da cidade fizessem coisas por algo que já tinha uma visibilidade nacional, que era Charlie Brown Jr., né? Eu sou muito grata a ele. Tem Legal. muita história dessa aí ao longo dos 20 anos da MKT. A gente começou a lidar com a banda em 2003, né? Então, a MKT só tinha 2 anos, né? Então, praticamente foram histórias que correram de maneira bem paralela mesmo. Eu não posso falar de Legal. Charlie Brown. Não, legal saber, porque eu também sempre fui muito fã e, putz, até hoje, eu e esse meu primo aí, a gente começa a conversar, a gente às vezes conversa em frases do Charlie Brown, porque a gente sabe de cor tudo, né? E aí tem um negócio, em toda situação tem alguma frase de alguma música deles que encaixa, então, Você que acho que... gosta de ler, você já leu o livro da Grazi? Não, Nossa, tu precisa muito ler. Vamos combinar depois que acabar a live, eu vou vamos, entrar na Amazon e vou tá mandar bom, um aí para Space Moon, tá? combinado, combinado. Mas é isso, acabamos mergulhando no Charlie Brown, mas assim, foram uma série de fatores que, vários tijolinhos, né, contribuindo e aí até a questão do meu casamento, a minha esposa, ela me ajudou muito, né, a gente se conhecia, mas não se conhecia, ela conhecia meu irmão, né, saía em casais antigamente, e aí meu irmão acabou terminando o relacionamento, que saía junto com ela que tinha um relacionamento. Eu acabei mantendo amizade com a amiga dela, que é essa ex do meu irmão, e aí conheci ela. E aí a gente também foi nesse mesmo ano que minha mãe faleceu, e a gente começou a ficar muito amigo, e a gente começou a ficar, a namorar, e ela foi uma baita de uma base também para mim, a família dela me acolheu também, por conta dos meus pais já serem separados. Então eu vivia com a minha mãe, então eu já não tinha contato diário mais com meu pai. Tem os tios em Santos, mas também tem grandes famílias, então eu acabei até visitar muito minhas tias, principalmente nesse começo, mas acabei ficando muito sozinho, né? Então, fui muito acolhido pela família da minha esposa e até hoje sou muito grato por isso também. Até hoje é aniversário da minha sogra, a gente até atrasou um pouquinho por causa disso. E graças a Deus também tive essa base. Eu acho que eu também comecei a estudar como os grandes empresários, né, ou empresárias, sempre tem uma base muito forte do lado deles, e eu também tenho essa base e também é um tijolo fundamental também nessa minha história também. E aí, depois de todos esses fatos, etc., você virou empreendedor direto, assim, com 20 e poucos anos? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer uma pós em administração na FGV, né, aqui em Santos, lá na Strong, e ali eu me encontrei, né? Eu ficava ansioso para as aulas. Acho que era toda quinta, se não me engano. E aí fiz com a minha esposa, na época era noiva. Ela é arquiteta e ela não curtia. E eu não me conformava que ela, em alguns momentos, estava desenhando no caderno, no livro, em vez de estar prestando atenção. Eu falei, meu, que conteúdo é esse? Que coisa diferente. Quando eu estava na faculdade, né, por mais que eu tivesse facilidade no colégio, não me empolgavam, né? E eu sei, quando o negócio me empolga, depois eu fiz os cursos de negociação, foi algo que me empolgou demais. E aí, quando eu fiz essa pós em administração, eu falei, putz, aula de liderança, de gestão de pessoas, de habilidade tecnológica, liderança em tecnologia.
putz, todas elas eu gostava. E isso foi assim, eu acho que eu precisava dessa base de conteúdo, de conhecimento, para me dar força para falar assim, você é capaz, né? Você agora tem as ferramentas suficientes para alçar voos maiores. E aí no final da minha pós eu já estava com um projeto tecnológico, né? Uma startup que eu já estava idealizando e trocando ideia com professores, né? E pra você ter noção de como eu era interessado, a Lara, que é Lara Matos, que era uma das minhas professoras, ela agora, que ela tem uma oficina também de apartado do curso, ela me chama para palestrar nas oficinas dela. Então, e ela ainda fala assim, não, sabe, aquele aluno interessado que você sabe que quer mais, né? E na época era uma coisa que o coaching não era muito popular, não, praticamente não existia. E eu comecei a falar assim, pô, mas eu preciso de um negócio desse, eu preciso de uma orientação maior. Eu não tive no colégio, em faculdade, nada disso. E aí também não tinha financeiramente condições de ficar, né, consultando isso. Não, gente, para quem tá vendo agora, fala assim, pô, coach é um negócio tão banalizado, qualquer Instagram você acha, né? Isso há 8 anos, 9 anos atrás, foi o começo dos coaches, então não existia muito, o que existia era muito caro. E aí eu consegui trazendo com conversas pontuais, e a Lara foi uma delas, o Wesley, que era outro professor meu também na FGV, me ajudou muito. E aí eu falei assim, pô, existe um mundo além do CLT, né? Eu acho que para mim foi muito importante esse momento, porque eu venho de uma família tradicional, meu avô, ele trabalhou no Banco do Brasil, eu não sei nem quantos anos, de tantos que foram, e existia sempre essa questão do emprego de sucesso, aquele que você fica 10, 20 anos, constrói carreira, vai subindo de cargo, e isso nunca entrou na minha Se cabeça. Eu aposenta sempre com muito dinheiro, né? Que é uma é, utopia hoje em dia, né? e aí eu sempre falo, tem muita gente que às vezes eu faço algumas palestras, eu pergunto assim, pô, quem aqui pensa em trabalhar 20 a 30 anos numa mesma empresa? Aí você vê um tanto de gente que se manifesta. Quem aqui pensa em abrir uma empresa depois desses 20, 30 anos? E aí tem bastante gente, para surpresa às vezes, e aí você vê como as pessoas têm na cabeça deles que para abrir uma empresa, você precisa trabalhar 20, 30 anos, fazer um baita pé de meia, para aí sim poder ter seu próprio negócio. E acho que as startups vêm para quebrar totalmente essa crença de que você só pode, né, empresário. Empresário é o cara de cabelo branco, porque ele já ganhou muito dinheiro e agora ele pode abrir alguma coisa, né? E era algo, eu sempre fui muito inconformado, né? Eu acho que algumas coisas que o rebelde, né? Mas com uma causa. Eu sempre fui muito isso e sempre tive muito esse desejo também de deixar um legado, né? São duas coisas que sempre caminharam muito fortes dentro de mim. E para você deixar um legado, é muito difícil você apenas como um CLTista lutando dentro de uma empresa. Então, não é só de Refém da horário mesmo. decisão de outras pessoas, né, que não necessariamente estão preocupadas em deixar um legado, né? Porque se você tem uma estrutura que todo mundo sabe o legado que quer deixar, beleza, né? Isso, mas Perfeito. geralmente não é Não, assim, né? é, principalmente há alguns anos atrás, né? Hoje em dia a gente já vê Exatamente. muito mais aberto a questão você vê o KR, o pessoal, né? Essa coisa, essa transparência na empresa, mas na época que eu estava como CLT, não se via muito isso e foi o que eu te falei da família tradicional. Então, minhas tias, antes de eu conversar, é muito engraçado, tem uma piada que até hoje esse eu e o primo a gente brinca aqui, de uma tia que num churrasco nosso falou assim, o Edu precisa de um patrão. Eu era meio rebelde, né? E não estava trabalhando. Falei assim, o que o Edu precisa é de um patrão. E é isso, é uma coisa que a gente até hoje brinca, porque é uma crença de fato, né? Que, putz, você vai melhorar quando você tiver um patrão, porque tem uma série de coisas, sim, principalmente na rebeldia da juventude, mas não necessariamente, né? Você pode aprender, você também vai amadurecer e tomar muitos tombos, provavelmente até mais, indo empreender, porque se amadurece demais e era algo que era totalmente contra. Então, não ir para um modelo de fazer faculdade e procurar um emprego que ganhe bem era algo que era impossível de se considerar. Se você considerava isso, você era um louco, né? Então, eu passei por essa etapa e hoje, graças a Deus, a gente vê que a cabeça das pessoas é muito mais aberta, né? Não existe mais tanto aquela rigidez que existia na época. E as pessoas até admiram quem tomou essa decisão, as pessoas que recomendavam que você não tomasse essa decisão Com lá certeza. atrás, hoje viram para você e falam, putz, que legal que você fez isso lá atrás, né? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que você falou assim, o cara tem que trabalhar 20, 30 anos
porque a imagem que a gente tem é que o empresário é o cara que tem dinheiro de cabelo branco, é o cara de cabelo branco, né? E você falou, né, um viés inconsciente que é real, né? Você digita CEO no Google, né? Você digita postos de liderança, grandes empreendedores, você sempre mentaliza Vê aquela um figura homem do homem branco. branco, né? Super padrão, geralmente de olho azul, cabelo branco, né? Que é um padrão totalmente fora da realidade brasileira. Até onde eu vi outro dia, eu não sei se eu estou atualizada, mas a maioria dos empreendedores eram mulheres negras, assim, né? Que começavam a formar o seu negócio porque não se enquadrava, né, na economia formal. Então, a maioria dos empreendedores são mulheres, né, desses novos negócios, isso é um fato, né, segundo dados do Sebrae. Então, esses paradigmas também estão sendo totalmente quebrados, né? Hoje, as mulheres começam a empreender porque talvez o mercado formal não dê o espaço que elas precisam para conseguir criar os filhos, desenvolver uma vida, né? Combinar, né? Carreira, maternidade, né? Vida pessoal, autodesenvolvimento, né? Que é muito louco. Acho que a gente foi privilegiado de poder assistir, né? Muitas dessas mudanças, né? Eu falei esses dias, tenho feito algumas lives, eu falei exatamente sobre isso. Eu acho que nossa geração tem uma grande vantagem porque ela é uma geração intermediária. Ela é uma geração adaptada à tecnologia, então, perto dos nossos pais, tios, avós, a gente tem uma facilidade muito grande e a gente tem uma bagagem, né? A gente tem história, a gente viu as coisas mudarem, a gente sabe o valor de cada coisa, versus, de repente, essas pessoas extremamente jovens, que não desmerecendo, porque tem umas que tem uma curva de aprendizado fabulosa, mas tem uma coisa que não tem como um jovem pegar, que é a experiência, né? Então, essas experiências, ter passado por crises da época do Collor, doenças, uma série de coisas, crises, o boom da internet, né? O estouro da bolha, são coisas que não tem como você ler num livro e entender exatamente. A mesma coisa o que a gente está passando hoje, né? Então, provavelmente o ano de 2020 vai estar em todos os livros de história e eu aposto que meus netos vão falar assim, pô, como é que era naquela época, né? Então, assim, estar vivendo, ter essa experiência é algo que eu acho que essa nossa geração, ela sai um pouco da curva, porque ela tem toda essa expertise, essa velocidade, talvez não tanto, né? Que hoje eu tenho visto alguns jovens que eu já me sinto um pouco tiozão, porque realmente eles estão muito rápidos, né? É um ganho de conhecimento absurdo, mas ao mesmo tempo a gente consegue trazer um pouco do que a gente consegue se comunicar, né? Então, hoje eu sou um facilitador entre startups e investidores, eu consigo falar as duas linguagens. Eu consigo falar com o jovem que quer empreender e eu consigo falar com o investidor que sabe que esse mercado vai crescer e que ele pode ganhar dinheiro. Só que ele não consegue ter o approach para conseguir ali falar com aquele cara extremamente jovem e nem o jovem consegue ter a bagagem e passar a credibilidade que o investidor espera para fazer o investimento. Eu imagino, Edu, que você seja um millennial também, né? Qual foi o ano que você nasceu? Eu nasci em 90. 90. Eu nasci em 82. Eu ouço uma piada de vez em quando de alguns clientes, algumas pessoas falam assim, Lud, nem fudendo você é millennial. Eu falo, eu sou, com muito orgulho. Eu posso não ter determinados comportamentos estereotipados dos millennials, mas eu sou millennial pra cacete, né? E não é pra mentir a idade, não. Eu tenho 38 anos. Só que, cara, na teoria e no rolê geracional aí, que eu não sei nem se isso é válido ou não, eu sou millennial. Só que talvez por ter um repertório, né, colado aí na geração anterior, eu tenho alguns comportamentos que não sejam desvio, né? Não sejam do millennial padrão, mas eu acho que a gente tende muito a enquadrar, né, essa coisa do quem é jovem e quem não é. Eu hoje, né, acredito no mundo cada vez mais sem idade, né? O que importa não é a idade e o ano que você nasceu, o que importa é como é que está a tua modelagem mental ali para você aprender, porque eu conheço muito profissional super jovem, assim, super arraigado a crenças que você fala, meu Deus, quantos anos essa pessoa tem? Né? E ao mesmo tempo você vê, assim, eu tenho a sorte, né, de conhecer pessoas que estão na beira dos 60 anos
que eu olho o modelo mental dessas pessoas e falo, puta que pariu, o cérebro delas é muito mais jovem, né, conectado e capaz de fazer sinapses do que o meu, que tem quase 20 anos a menos, né? Então, eu acho que é muito menos, sei lá, eu tenho essa teoria, é muito menos a questão da idade, né, do estereótipo de jovem ou não, e essa modelagem mental que a gente acaba desenvolvendo, que conecta muito com o que você falou, né? Assim, quando você entende esse privilégio de, caraca, eu sei como era, eu sei como é, e o que eu consigo pegar do melhor desses dois mundos, né? A Exatamente. juventude. Não, mas é bem isso mesmo, né? E a outra coisa é não parar de buscar conhecimento, né? O termo da moda aí, o pessoal tem usado é o lifelong learning, né? Uhum. É algo que outro dia eu vi alguém que falou assim, antigamente você perguntava, você encerrou seus estudos em que ano, né? E essa é uma pergunta que vai virar proibida, porque ninguém encerrou os estudos, tem que ter essa consciência. E as startups trazem muito essa base, porque o pessoal também sempre me pergunta, quando é que uma empresa deixa de ser startup? Eu gosto de falar assim, na hora que ela parou de querer inovar, né? Na hora que ela se acomodou com o modelo que ela criou e vai seguir aquele modelo como o core business e não vai mais se atentar a outras oportunidades. Exato. Aí ela deixou de ser startup. Então, pensando no mundo pessoas físicas, eu penso muito isso hoje em dia. Acho que quem de fato está evoluindo, está crescendo, que nem essas pessoas que você falou, eu tenho certeza que são pessoas que não pararam de estudar com 30 anos, com 20 e poucos anos. Nem é Ela foi com bom. 60, né? Tipo, a gente hoje em dia mudou. Hoje em dia a gente escuta podcast para estudar. Hoje é o Kindle que você lê o livro, mas você não pode parar porque tem muito. Na verdade, eu fico com pena de não ter mais tempo para ler mais livros. Então, eu tenho uma pilha de livros que eu queria de alguma forma absorver, tipo Matrix, né? Que você pluga ali e já leu tudo, porque me falta às vezes tempo para conseguir ler tanto livro que eu gostaria. E eu acho que quem tem essa cabeça de estar sempre lendo, se aperfeiçoando, e não só ler, né? Isso também é uma coisa. Tem gente que lê muito, mas não bota nada em prática. Eu sou até. Tem um meu sócio, Manuel, que me zoa muito, porque ele sabe que eu faço os cursos, e passar na reunião seguinte eu estou usando um termo que eu aprendi, uma coisa. Ele, aprendeu ontem, quer usar. Eu falei, pô, se eu não usar, para que eu aprendi, Eu né? vou guardar no armário, né? Não, eu sou exatamente assim. É, Eu aprendo, testo, vejo se faz sentido, senão eu já isso abandono aí. e vamos para o próximo. Você falou desse conceito, né? Eu acho que eu estava outro dia num call, enfim, com um cara que eu admiro muito, que é o Chico Adelano. Eu conheci esse ano, mas assim, o cara para mim virou uma referência em muitas coisas. E o Chico falou um pouco dessa questão, né, da mistura do trabalho com a educação, né? Não é o trabalho e a educação, né? Acabou às 6 horas, eu vou para a faculdade, eu vou para o mestrado, eu vou para o MBA, eu vou para a puta que pariu. É, na verdade, uma coisa contínua, né? Então, você está desenvolvendo, você está... Eu não lembro exatamente o nome que ele usou, mas era alguma coisa de work education, alguma coisa assim. Então, você parte do princípio que você está dentro do escritório, do ambiente de trabalho, aprendendo também, né? Eu acho que isso esse amigo meu que tá aí já passou dos 50, né? Ele ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim: "Sabe o que é bom do meu trabalho? É que eu sou pago para aprender. Então eu recebo dinheiro para eu aprender. Quando um cliente chega com um desafio que eu nunca fiz, ele tá, no fim das contas, me pagando para eu aprender. E tem projeto que eu me sinto assim, sabe? Tipo, cara, alguém tá me dando dinheiro para eu aprender, né? E para eu facilitar É. as coisas. Isso é muito bom. Eu tenho aqui no mundo de startups, eu tenho um pouco disso, porque o que a gente faz aqui é escutar ideias e projetos que querem viabilizar e é de N mercados, né? A gente resolveu não nichar por nenhum mercado para justamente poder atender todo mundo que precisa. E nesse ponto, eu estou num dia ouvindo sobre construção civil de manhã, no meio da tarde eu estou ouvindo sobre saúde e à noite eu estou ouvindo sobre logística e rastreamento, né? Então, assim, também me dá uma oportunidade de conhecer, ainda que superficialmente no começo, mas conhecer um pouco de todos os mercados. Então, isso é algo que me estimula muito. Eu sempre fui um pouco assim de, dar 2 anos, mudar de emprego, né? Eu fiquei como estagiário um tempo, aí fui efetivado, e aí mudou a minha dinâmica. Aí fiquei um tempo, saí, fui para outra, aí fiquei mais um tempo. Então, assim, eu sinto que eu preciso dessa rotatividade também, eu preciso de mais estímulos
para que eu continue interessado. Então, quando eu ouvia, né, antigamente aqueles papos de 20 anos de carreira numa empresa, 30 anos, eu falei, não dá, não dá, isso não é para mim. E hoje eu sinto que, apesar de eu estar na mesma empresa que hoje é a empresa que eu acabei fundando, todo dia é uma novidade, né? Você tem essa constante de surpresas e o mundo de empreendedorismo é muito assim, de startup vezes 10, que é o imponderável. Eu venho para cá, não sei, eu vou fazer 2, 3 mentorias, eu não sei exatamente o que vai vir, e se aprende muito, né? Quando você vira mentor, né, apesar de você estar na posição de ajudar a pessoa, o tanto de informação que você acaba recebendo e conhecimento é gigantesco também. Então, eu tô sempre... Hoje eu posso falar também que eu sou pago para aprender todo dia aqui com os meus clientes, com os nossos parceiros. É uma baita sensação fenomenal. Mas e aí, me conta, você pegou e teve um dia que você acordou e você falou, oi, agora eu sou empreendedor. Como é que foi esse processo de virar empreendedor e ir lá no cartório abrir o CNPJ? Então, como é que foi, né? Eu ainda estava na agência de navegação e, em paralelo, eu escrevia muitos projetos e vamos falar que isso aí devia ser perto de 2010, 2011. Eu começava a ter projetos, procurava investidor, né? E não tinha nem conteúdo, então era muito carente, inclusive, de conteúdo. Eu tenho nacionalidade portuguesa, e aí eu comecei a procurar e eu sabia que na Europa estava muito mais difundido já essa questão da tal da startup, né? Ninguém falava de startup em 2011 aqui. Começou, já estava, acho que estava, se não me engano, estava abrindo Endeavor, Startup Farm, né? Que são instituições, a Endeavor mais uma de mentores e a Startup Farm já uma aceleradora, começando a primeiros movimentos aqui no Brasil. E em Portugal já um pouco mais difundido, eu me inscrevi no chama Startup Lisboa, e aí comecei a tentar projetos e começar a ser sabatinado. E aí o que eu sempre falo de quem quer começar a pensar em startup vai para algo que você conhece, porque startup já é um mundo muito novo. Se o mercado que você atacar também for novo, ferrou. Então, como é que era a minha vida aqui, né? Meu pai é arquiteto, minha mãe falecida também é arquiteta, meu irmão se formou em engenheiro civil, então assim, a minha vida inteira eu andei dentro de obra. Então eu já sabia como é que eram as coisas, eu via as dificuldades que meus pais passavam. Então eu tinha uma noção muito clara quais eram as dores de um arquiteto ou de quem trabalhava nisso. Então eu comecei a pensar projetos tecnológicos que pudessem ajudar os profissionais de arquitetura. E aí comecei a me inscrever em aceleradoras, tentando que esse projeto fosse para frente. Um PowerPointzão, e recebendo os feedbacks, né? Não passava na maioria das tentativas e sempre pedia muito retorno dos jurados, né? E uma das coisas que eu sentia que todo mundo falava você está sozinho nessa. E aí eu falei, pô, tô no Brasil, não tem como eu não estar sozinho. Ninguém na minha idade não está procurando um emprego fixo, né? Ninguém quer empreender aqui, não existe essa cultura aqui no Brasil. E eu sempre batia nisso. Pô, legal o projeto, se mostra conhecimento, mas a gente não investe numa startup de um homem só. E aí eu acabei encontrando um conhecido, amigo de um amigo meu, que era advogado. Encontrei na rua. Nessa última tentativa, eu cheguei na final desse processo para Lisboa. Cheguei a ser convidado para ir lá, por questões financeiras não consegui. E aí acabei, acho que fiquei no segundo ou terceiro lugar. Não fui escolhido, porque aí tinha uma bolsa, aí eu poderia, de fato, me mudar para Portugal. Não fui escolhido. E aí, nesse mesmo dia, eu encontrei esse cara que era advogado e falou, pô, eu acabei de me formar, tá meio devagar as coisas, mas tem uns sitezinhos que o pessoal tem entrado para fazer correspondências jurídicas. Você não quer dar uma olhada, ver se vale a pena? E aí eu caí para dentro, fui olhar esses sites que ele contratava para tentar ganhar algum dinheiro recém-formado. Aí eu falei, pô, bacana, mas muito pouco, né, para a gente querer fazer. Vamos então fazer uma plataforma? E aí eu caí para dentro, ainda empregado, comecei a estudar os concorrentes do meio jurídico. Aí eu falei, pô, eu não entendo, você vai precisar, né, esse na época foi o meu sócio, você vai precisar estar aqui comigo para eu entender. A gente começou a fazer reuniões constantes para entender qual era o mínimo, uma plataforma mínima que a gente poderia lançar. E a partir de algo definido, eu já sabia a questão de investimento. Eu falei, ó, vamos buscar investimento. Você busca 10, 15 mil, eu busco 10, 15 mil, vamos realizar isso aqui. E aí foi caminhando, acabou que eu consegui um pouco mais do que eu tinha me proposto a conseguir, o meu sócio acabou não conseguindo nada,
E aí começou a ter uma desigualdade de envolvimento, de interesse e de dedicação, né? E aí começou a caminhar um pouco, mas a gente viu que societariamente eu já tinha entendido que não estava no melhor modelo. Conseguimos essa captação, então conseguimos desenvolver. Eu montei o time de desenvolvimento, foi uma startup muito solitária para mim. Montei o time de desenvolvimento, fiz a captação, fazia os testes do time de desenvolvimento. Quando eu precisava desenvolver alguma coisinha pequena, eu ajudava. E aí o meu sócio na época foi responsável mais pela parte comercial. E aí, infelizmente, também as tentativas comerciais dele não deram sucesso. E aí chegou um momento que eu falei, cara, vamos fazer assim, tá muito desequilibrado isso aqui. Eu tô vendo que vai ter que, de repente, buscar mais investimento. Vamos encerrar a sociedade, ver o que acontece. E a outra coisa muito forte era o modelo de negócio. Eu tinha uma consciência muito grande que a gente não podia começar cobrando, e ele tinha uma expectativa que ele já traria os primeiros clientes que seriam suficientes para o negócio organicamente crescer. E aí, como ele tinha essa garantia, eu cedi, e acho que ali foi meu erro. E o modelo de negócio ficou por assinatura com apenas 30 dias grátis. E aí foi o grande prejudicial para a empresa, porque ela começou a crescer, teve uma atração, chegou a faturar, pessoas chegaram a pagar plano anual da plataforma. Só que no começo, né, quando você é uma plataforma de intermediação, quando você cobra, né, é aquele negócio do ovo e a galinha, né, que vem primeiro. Se eu não tenho a demanda, por que o cara vai estar lá? Ou o cara entra lá e na cidade dele, de repente, não tem ninguém que atenda, para que eu vou entrar de novo? Então, acho que um erro nosso foi querer cobrar no começo. E aí, quando a gente sentou para discutir essa questão, a gente viu que talvez fosse melhor desfazer a sociedade e acabei comprando a parte dele. Então, porém, aí no plano de fundo que vocês já sabem que eu estava nesse momento do falecimento da minha mãe, né? Então, eu tinha falecido há menos de um ano. Então, eu estava assim, eu sabia que eu tinha um capital, mas esse capital talvez eu tivesse que viver o resto da vida com ele ou que provesse dele, né? Então, também muito contadinho, eu falei, vamos fazer assim, eu compro tua parte, eu vou tentar trabalhar melhor isso aqui, mas eu preciso de algumas outras coisas. E aí, nesse ponto, voltando, eu acabei me estendendo na questão da startup e não falei da minha vida profissional. Na hora que a gente lançou, na hora que fez as captações, né? Não, mentira. Um pouco antes de fazer as captações, foi quando eu fui para a Disney, né? E aí eu já estava desenvolvendo a ideia e o planejamento, eu fui para a Disney, fiquei com aquela questão do deadline na cabeça, eu queimei os barcos, e aí eu voltei, eu falei, não dá mais, isso aqui tá me prendendo, tá deixando, eu não estou conseguindo alçar voos maiores por causa disso. Então, financeiramente, eu não tinha muito o que me resguardar, na verdade. Eu falei, eu já tinha comprado com a venda da minha casa, eu tinha comprado um apartamento de leilão, então também naquele tino de negócio, falei assim, já que eu tenho capital, vou dar à vista aqui, mas meu patrimônio é muito mais valorizado do que de fato o que eu estou pagando. Então, boa parte do meu capital eu já tinha imobilizado num apartamento. Então, tinha poucas coisas, pouco tinha sobrado. Uma parte foi para essa viagem da Disney, inclusive, mas para mim foi fundamental, não me arrependo. Até fiquei noivo na viagem. E aí, quando eu voltei, eu falei, putz, eu tô com outra cabeça, é questão de tempo, né? Aí foi final de ano, na hora que virou o ano, eu já comuniquei à empresa que não daria mais para mim. Só que na época eu era bem importante, porque não tinha muita gente de tecnologia, então eles me pediram para ficar mais 2 meses. Então já foi aquele período de transição, já muito mais focado nas minhas coisas, passando tudo certinho para a empresa continuar se virando sem mim. Mas na minha cabeça já não cabia mais não empreender nesse momento. Então, foi quando eu saí. E aí, agora, fazendo um fast forward, voltando para a questão de eu desfazer da minha sociedade, eu já estava sem emprego, então há mais de 8 meses eu já tinha pedido as contas, então eu já estava vivendo para esse projeto. E aí, quando teve esse movimento de não tá dando certo, vou comprar sua parte, então eu investi um pouquinho, não foi muito dinheiro, mas comprei a parte dele, fiquei com a empresa e falei, só que eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu aproveitei que eu tinha montado um timezinho de tecnologia e comecei a trabalhar praticamente como uma software house. Então, comecei a fazer os sites para conhecidos, fiz uns 4, 5 sites e aí comecei a ganhar algum dinheiro. Na época, sites eram um pouco mais caros, não tinha essa questão desses sites semi-prontos, existia WordPress, né? Então, eram valores um pouco, tanto que eu conseguia ter um time de desenvolvimento
totalmente informal, né? Não era uma empresa, nada disso, mas eu conseguia fazer algumas coisinhas ali com os freelas. Prestação de E aí, serviço, né? O teu modelo de negócio era prestação de serviço mesmo. é isso aí. E aí eu comecei a falar assim, pô, dá para existe um business que é fazer tecnologia para as pessoas estão entendendo que precisam ter site, isso aí era mais ou menos há uns 6 anos atrás, e aí as pessoas começaram a conhecer que eu fazia trabalho com tecnologia, e aí surgiu um convite, isso em 2017, para eu assumir uma startup como gerente, uma startup que tinha acabado de receber um aporte financeiro. E aí, só enquadrando na minha vida pessoal, eu tinha acabado de casar, né? E aí a gente estava vendo para ir morar em Portugal durante 2 anos, porque eu tinha feito a pós e falei, quero fazer um MBA. E aí a gente estava, eu e minha esposa também tem cidadania portuguesa, a gente estava pensando se mudar para lá e tentar a vida lá, né? Fazer um MBA, quem sabe voltar ou não, aí o tempo ia dizer. E a gente vendo passagem, vendo as coisas, já vendo mais ou menos onde ia morar, já em contato com as universidades que a gente ia fazer. E aí vem o primo dela, na época, vem em casa e falou, Edu, lembra aquela startup que a gente investiu, que eu te comentei e tal? Você tem interesse? Eu falei, cara, não vou negar que me balance isso aí, mas a gente está vendo. Eu falei, não, ele falou, não, pensa com calma e tal, amanhã você me responde, se quiser amanhã você já começa. Eu falei, opa, como assim? Aí ele saiu da minha casa, eu olhei para minha esposa, aí ela falou assim, eu já sei que você vai ficar, né? Ela acho que ficou evidente ali, até pela minha reação. Eu falei, pô, entrar numa startup com mais de R$500 mil investido, era jogar no time da Série A, né? Era, tipo, todo aquele joguinho ali de várzea amador que eu estava fazendo, era aquilo, só que de verdade. Então, acabei adentrando para o mundo das startups, primeiro como um funcionário mesmo, e para mim foi uma mudança de chave total quando eu tive Aqui essa em Santos ou oportunidade. em São Paulo? Aqui em Santos, aqui em Ou Santos. A seja, de gente ficava ali. funcionário, empreendedor, funcionário de novo, né? Ou seja, uma transição bem senoide. É, e aí o grande barato das startups, em 2 meses eu virei sócio da empresa. Então, coisa que você não vê no mundo tradicional, eu fui de gerente para diretor em menos de 6 meses. Você Porque pode abrir qual é a startup? Não. chamava na época Picar, né? Agora acho que eles acabaram até mudando o nome, mas era um hardware automotivo de abre e fecha, liga, desliga o carro pelo celular. E ela foi uma empresa muito importante na minha trajetória, e porque a gente acabou passando por uma aceleração. Então, ainda foi assim, eu entrei em fevereiro, se não me engano, em maio a gente foi selecionado para um programa de aceleração em São Paulo. Então, a gente ficou dentro da Oxigênio, que era a aceleradora da Porto Seguro, durante 2 meses. E depois, quando abriu o WeWork em São Paulo, a gente foi para lá, acho que em 2017, se não me engano. A gente foi um primeiro dia do WeWork no Brasil, a gente estava lá pela aceleradora. Então, comecei a ver esse ambiente, esse ambiente descontraído. Né? Para quem já teve a oportunidade de um WeWork, sabe, lindo, né? Aquele escritório que dá vontade de você ficar lá. E aí eu comecei a viver esse meio. Eu falei, meu, me achei. Eu tô em casa, eu não quero mais sair desse meio aqui. E aí as coisas foram acontecendo muito rápido, né? Foram outras startups que foram surgindo e tudo mais, até hoje a questão da Space Moon. Mas foi um processo de aprendizado muito rápido, de estar em contato ali com grandes empresários. E quando a gente estava lá na Oxigênio, da Porto Seguro, você via um diretor do Carro Fácil passando, o presidente de outra célula deles passando, empresas de aviação, um diretor ia lá para trocar uma ideia, ver o que estava rolando. E aí eu comecei a falar assim, meu, é aqui que as coisas acontecem, né? Porque toda hora alguém passando palestras, aí vinha advogados dos Estados Unidos para falar como era a abertura de empresa nos Estados Unidos, como é que era a distribuição de lucros na Europa. Aí vem uma pessoa de vendas falar como ele ajudou a IBM a aumentar suas vendas. Então, você começa a falar com essas pessoas que têm uns cases gigantescos todo dia, né? Então, todo dia esse mega um monte de conhecimento empacotado
ali naquele ambiente. Então, foi algo que eu falei, meu, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, foram grandes referências que eu tive para até hoje aqui montar a Space Moon. E você, então, chegou a morar e trabalhar em São Paulo ou você fazia o esquema bate-volta? Como é que E bati e volta todo dia, né? Foram 5 meses, praticamente todo dia a gente subia para a aceleradora em si e depois acabaram aparecendo clientes. E aí eu virei diretor operacional dessa startup, fiquei durante 2 anos, se não me engano, nela. Assim, meus ciclos geralmente são de 2 anos. Fiquei 2 anos nela como diretor operacional. E como era uma empresa de hardware, né? Era contato com empresas da China que forneciam componentes, era contatos com grandes locadoras, que eram os clientes, era contato com o time de hardware e operações, porque eu era diretor operacional. Então, assim, foi um trabalho muito multitarefa, muito multidisciplinar, e me deu muita bagagem. Fora que, como a gente está falando, né, as casas de valores aí desses investimentos, que acabaram sendo até maiores depois, eu comecei a lidar com os investidores peixe grande, né, o que a gente chama dos tubarões, né? O pessoal vê Shark Tank. E aí eu comecei a conhecer essas pessoas de verdade. Você vê como é que é uma negociação, você vê como é que é uma preparação. Então, do lado bom e do lado ruim, né? Mas, por exemplo, do lado bom, um desses investidores, antes da gente fazer grandes reuniões, a gente ia tomar um café, só a gente e ele fazia uma sabatina com a gente, né? Ele falava, ó, se o cara for por esse caminho, a gente vai por esse ou esse. Se eu estiver falando algo disso, ninguém encontraria esse ponto. Então, assim, eu comecei a ver um outro modus operandi de negociação, de levar os negócios. Eu falei, meu Deus, que escola também está sendo isso. Lógico, nem tudo são flores, né? Tem toda uma pressão, às vezes, muito maior, às vezes você discorda, talvez, até do modo operandi de algumas coisas, mas foi um grande aprendizado e aí acabou que era um grupo econômico e foram surgindo outras startups dentro do mesmo grupo. E aí eu fui convidado para virar CEO de uma startup que estava começando, né, dentro desse mesmo grupo de investimento, chama Machine Air. Era uma startup que surgiu dentro de um hackathon promovido pela Bosch, pela DHL, numa aceleradora de Campinas chamada WIMI. E dali um grupo dessa startup e de uma outra, desse grupo econômico também, venceu, começou um projeto, aí começou um piloto dentro de um galpão lá da DHL, com a Luxótica, e aí começou essa equipe aí. Aí eu falei, comecei a ficar mais capitalizado nessa época, arrumei também, meu pai também falou assim, pô, se você vê esses negócios, o pessoal começa a ver, né, que você tá crescendo, assim, pô, se der certo, eu acredito junto, né, estamos aqui 10 mil, 20 mil, aí eu falei, pô, vou investir nessa também. Aí investi nessa startup e passou um tempo, ela não estava seguindo o planejamento que a gente dava como investidor, e aí os outros investidores me convidaram para virar CEO dela, né, então aí eu fiquei por 10 meses, tudo ciclos muito rápidos, né, nesse nosso meio, mas eu fiquei com 10 meses, que aí eu fui fazer o que a gente chama de fundraising, né, o captação de investimento, fiz a captação para esse período de um ano, e aí eu adentrei nesse projeto aí sim como CEO, montei meu time, e aí foram outras experiências, né, e era uma coisa que eu sentia muito, que eu tinha muita habilidade para iniciar esses projetos, para pensar em novos modelos de negócio, para estruturar o time, para engajar o time, para deixar todo mundo alinhado, proteger o time das pressões dos investidores. Então, eu comecei a ver que eu tinha muita facilidade para esse tipo de coisa. E aí, em paralelo, para todo mundo entender a questão da Space Moon, como eu falei, era um grupo de empresas, e então elas começaram a crescer e precisaram de um lugar maior. A gente ficava fisicamente lá no The Blue, a gente tinha três salas, se não me engano, já não estava sendo mais o suficiente, a gente ia crescer mais, e ficava cada um num canto. Assim, pô, tem que pegar elevador para ver lá o time, ou uma parte de um time numa sala, vamos para um lugar único, todo mundo junto? Aí a gente deu um passo um pouco maior que a perna, veio pro Praia Mar, né? Estava menos de um ano, tinha lançado o prédio. O corretor foi muito bem, né? Ele trouxe a gente nessa sala que a gente está hoje. E vocês estão vendo a vista aí, foi Para a quem vista não que é eu vi de Santos, é um prédio assim. Santos não tem muitos prédios padrão, sei lá, Rocha Verá em São Paulo, né? Aquelas torres super corporativas. Só para contextualizar quem não é de Santos, né? É um legal. prédio muito legal, com uma baita vista. Algumas salas têm, com a do Edu, tem vista para o mar. Então é realmente, né? Acho que o empreendedor que decide montar um negócio com essa vista, ele cai nesse momento, né? Caraca, cheguei lá, né?
Mas nem tudo são flores, então eu vou contar também a parte não tão fácil que foi. Então a gente veio para cá, né, nessa expectativa de praticamente o custo tá pago, porque a gente estava com as empresas que estavam crescendo, com aportes, então fazia sentido a gente vir para cá. E aí na época esse eu e meu antigo sócio a gente falou, ó, no final das contas, se faltar um pouquinho a gente completa e a gente vai estruturando isso para virar de fato uma empresa. E aí a gente veio para cá, né, fez essa mudança. E na época o que acontecia? Como eram muitas empresas que apesar de estarem capitalizadas com investimento, não é o que a gente, o padrão que a gente fala de capitalizadas quando você vê por aí de milhões e milhões, né? Então era tudo no sufoco, né? Era vender almoço para comprar janta. Então o que a gente fazia? A gente tinha, só que as necessidades eram muito parecidas, administrativo, design e tudo mais. Então a gente tinha um designer muito bom no time e a gente tinha uma pessoa de administrativo boa e outras pessoas abaixo dela que também ajudavam ela. E aí o movimento que a gente fez vamos meio que fazer uma sociedade informal, a gente vai trabalhando e a gente vai fazendo como se fosse um centro de custo. Então todas as startups consumiam esse mesmo serviço desses profissionais e pagavam uma fração disso, não necessariamente para aferir lucro, mas para baratear o tal da economia compartilhada. A gente começou ali a usar isso sem nem saber exatamente o que a gente estava fazendo. E aí foi passando, o que acontecia? Uma startup tinha uma dificuldade, acabava ela lá e cortava um pouco essa função, ou encomendava menos coisas de design, e não era barato, né? Era uma mão de obra que a gente tinha um cara muito bom e era caro, e aí começou que a conta começou a não fechar muito bem, né? E aí começando a dar problema, eu falei assim, pô, eu não quero essa sociedade informal aí, eu não quero nada disso, prefiro ficar na minha e ser funcionário. Aí outra mesma coisa, aí foi indo, aí eu, na minha loucura empreendedora de novo, eu falei, se vocês não querem, eu vou dar um jeito. Não tem nada a ver com o que eu imagino de futuro, mas isso aqui já me dá uma boa base para eu começar. Então foi o momento que eu fiz essa decisão de, assim, se vocês estão fora, eu vou continuar, né? Era um consenso, menos eu, de devolver a sala na época. Porque que aconteceu nesse período aí assim que a gente pegou a sala, em até menos de um ano, essa maior startup aí, que é de hardware automotivo, ela decidiu ir para São Paulo. E aí foi uma mudança muito brusca, se não me engano, era mais de 18 funcionários que eles tinham na época, acho que era 18, se não me engano. E era muito significativo para o aluguel do espaço, né? Então, com essa modificação, e por mais que eu fosse sócio, né, uma coisa não podia interferir na outra, a empresa aqui ficou bem comprometida. Foi esse momento que teve a demandada geral, ninguém mais queria, vamos devolver, acabou. Eu falei, se vocês forem devolver, então eu vou continuar. E aí, de fato, se formalizando como Space Moon. E aí, o que eu fiz? Eu falei, gente, a gente tem uma metragem quadrada muito interessante, a gente tem posições vagas, muitas posições vagas, eu vou abrir para coworking, né? Foi uma decisão que na época meu sócio foi totalmente contra. Ele até ligou na época, eu lembro bem, era um contrato de um mês, para não ter uma barreira, eu fiz um contrato de um mês, renovável por mais um mês, com esse primeiro coworker, que foi o Nicolas, que você conhece. E aí foi uma dificuldade, não, vamos embora, vamos assinar, assinou. E aí começou. E aí rapidamente já começaram a aparecer mais 3, 4 pessoas, muito longe de pagar a nossa conta, mas começou a entrar um fôlego financeiro, começou a ter algumas pessoas se interessando. E aí uma coisa que foi totalmente imponderável, que foi o que valeu a pena da questão do coworking, que foi o networking, né? Começaram a vir grupos, aí o Guilherme, o movimento empreendedor, me procurou, falou, pô, eu quero fazer meu movimento aí. O Lid, o Jarbas, falou assim, pô, a gente está vindo para Santos, eu gostaria de estar aí com vocês. Começou a acontecer, e fora os eventos, né? Então a gente também alugava para evento. Na época, todo mundo sem dinheiro, o que eu fazia, né? Eu fiz 2 coisas que eu acho que foram chaves para dar certo, e na época eu fui fazendo também porque era necessidade. Foi, muita gente queria fazer coisa aqui, mas não tinha dinheiro. E eu falo assim, então faz de graça, só que eu quero 20 minutos antes de começar teu evento, eu quero 20 minutos para palestrar sobre a Space Moon. E foi assim que foi acontecendo. Então, todo sábado praticamente começou a ter evento aqui, desde PNL, anúncio de lançamento de algumas coisas, até o lançamento de uma startup que nem era nossa, um rapaz com coisa de engajamento, coisas filosóficas. Então era um público muito diverso que vinha aqui, professores de inglês,
que vinha aqui fazer o evento deles e eu pedia 10, 15 minutos, aí estourando 20 para fazer um pouco, falar um pouco da empresa. E aí o network eu já vinha com bolinho de cartão, porque era algo muito novo, minimamente a curiosidade despertava das pessoas, e aí quem me procurava, eu agendava uma reunião, uma espécie de mentoria para explicar sobre esse universo das startups. Você transformou numa Eu mídia o sempre... espaço, né? Isso que foi legal. Você acabou tendo essa cultura de transformar espaço em mídia, né? Totalmente involuntário, que nem foi aquela questão da negociação, que eu acabei usando umas coisas, totalmente no feeling, fui fazendo, né? Não recomendo ninguém que faça isso, que não busque, mas assim, foram coisas que foram acontecendo, né? E depois que eu aprendi o conceito, que eu acabei vendo que eu apliquei algumas coisas. E aí o segundo ponto que eu acho que foi muito chave foi, eu sempre tive muita paciência para conversar, ouvir as pessoas, e aí eu comecei essas pessoas que se interessavam, seja desses eventos, ou seja de outros meios que vinham, ficavam sabendo da gente, eles vinham aqui e ficavam 1h30, 2 horas eu conversando, explicando desse universo das startups, e aí no final as pessoas tinham aquela, falaram assim, pô, você me contou isso tudo, quanto que é, como é que é? Eu falei assim, não, faz assim, ó, sempre que você tiver uma oportunidade de falar da gente, fala da gente, fala bem da gente, espalha esse nosso propósito, que acho que vale mais do que qualquer dinheiro que você possa me dar agora. E isso foi assim, foi exponencial. Começou muita gente ter o meu contato, procurar, e aí começou a expandir de fato quem era Space Moon, né? E aí uma grande, que eu até te contei numa última conversa que a gente teve, uma grande guerra até da nossa, como a gente expunha isso, né? A gente trabalhou com algumas agências no passado e era uma grande dificuldade, porque as agências tradicionais, elas vinham querendo que a gente explorasse o coworking muito forte, né? Vamos lotar, vamos ganhar dinheiro com o coworking, depois você fala as suas coisas de startup, agora não é o momento. E eu falei, não é isso que eu quero, entendeu? E aí, tanto que culminou da gente acabar fazendo muito próprio nós mesmos, porque então, assim, o que a gente quer mostrar é muito particular, é um universo que quem é de São Paulo, quem está no meio de startup, fala assim, não, mas isso aí já é batido, já há muitos anos. Mas na hora que eu comecei a fazer palestra, quando eu comecei nas faculdades, você vê, é um gap muito grande do conhecimento. Então, eu falei assim, quanto mais eu espalhar o conhecimento que eu tenho, maior a chance de daqui a 1, 2 anos virem projetos muito mais maduros para a gente, de repente, entrar de sócio. E uma coisa incrível, né, do que você fala, e é um pensamento que a gente compartilha muito. E a gente viu que esse pensamento sempre foi muito escasso aqui em Santos. E toda vez que eu vejo alguém como você, né, ou enfim, tem vários outros, o Léo também, né, que já está aqui no canal do TIP, é muito legal ver esses empreendedores que não estão preocupados só em ganhar dinheiro, em ter um modelo extrativista do mercado, né, que é horroroso isso, né, e sim e que é um arquétipo mais o arquétipo do empresário do passado, né? Uma coisa muito legal que você falou nas poucas vezes que a gente conversou até hoje, né? E essa conversa que também está sendo muito inspiradora, né? Assim como foi a nossa última, que eu acho que eu comentei isso com você, né? Eu sempre com o TIP, né? Que é esse canal que você está, que nós estamos juntos hoje, a gente sempre teve essa preocupação muito grande de fazer exatamente isso que você falou, assim, cara, quanto mais gente conhecer, menos o mercado vai querer se canibalizar, esse é o primeiro ponto, e depois o mercado vai ser mais forte para atrair projetos e profissionais mais interessantes, né? Agora eu acho que no pós-pandemia isso vai mudar um pouco, mas Santos sofreu muito sempre com essa fuga de cérebros, né? E é uma tristeza, porque sempre foi uma cidade com um potencial gigante, né? Mas que as pessoas cresciam, né? E começavam no primeiro ano da faculdade ouvindo que para você se dar bem na área de tecnologia, na área de comunicação, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para São Paulo. E eu não discuto que tem que ir para São Paulo. O grande mercado está lá, mas quem vai ficar para desenvolver o mercado aqui, né? Quem vai olhar uma hora e parar e pensar, cara, não tem ecossistema aqui, precisa ter um ecossistema antes de ter as árvores, a fauna, a flora, né? E acho que a Space Moon veio muito com essa pegada e com essa visão. E uma das coisas que, em 2010, né, quando a gente estava montando o TIP no nosso escritório, eu dei uma olhada no mercado de coworkings, né? E eu visitei um coworking, acho que eu comentei isso com você, eu visitei um coworking em São Paulo, que na época chamava The Hub, hoje é o The Impact Hub,
E uma das coisas que me deixou com medo, né, sem essa coragem que você teve, né, tem uma distância aí de 10 anos, mas também precisa de Uhum. coragem, foi entender assim, cara, em Santos hoje não tem ecossistema para isso, né? Eu acho que a Space Moon prova que depois de anos, né, por mais que a gente tenha crescido lentamente, já começa a se formar um ecossistema mais interessante. Tanto que eu acho que a Space Moon hoje, apesar de terem várias empresas que se nomeiam assim aqui em Santos, eu acho que a Space Moon é o único que pode falar, sim, somos um coworking. Porque coworking é tecido social. Coworking não é alugar mesa, alugar cadeira, alugar espaço, né? Acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender esse conceito, né? Coworking é tecido É. social. E é justamente isso que eu vejo que está presente em todas as fases da tua história aí. Né? E até é legal você falar isso, porque a gente, na época, quando eu passei por essa questão, lá antes de abrir para coworking, de fato, eu comecei a analisar, fazer parcerias. E todos os parceiros que eu chamei, eu falei assim, meu, você tem que separar aqui em várias salinhas, porque é o que o pessoal de Santos gosta, eles querem privacidade. E de fato, quando eu comecei a receber os clientes, a gente tinha mais de 20 empresas em fila de espera, isso de um ano para cá, pelo menos, querendo sala fechada, né? E não era, nunca foi o nosso propósito. A gente tem 3, 4 salas fechadas aqui e as outras todas para reunião. E o nosso grande mote foi espaço aberto, compartilhado, pessoas trocando ideias e crescendo umas com as outras. Então, hoje, quando a gente pensa em talvez, por conta da pandemia, de repente modificar o nosso modelo de negócio para não ser de fato o escritório fixo das pessoas aqui, o que a gente não cogita de forma alguma é fechar as portas e não ter a comunidade aqui dentro, né? Então, a gente que fazia happy hours mensais, a gente já está pensando em fazer semanais, trazendo conteúdo para que tenha essa troca, né? E isso é o maior ganho. E quando você fala com qualquer pessoa que trabalha aqui dentro, não tem uma que não gerou negócio aqui dentro, né? E network é isso, é mais do que se encontrava, é gerar negócio. E você vê aqui dentro isso acontecendo, e nessas reuniões que eu citei, as pessoas que vinham me procurar de tecnologia, o que é a primeira coisa que elas precisam geralmente? É um site. Então, pergunta para o Nicolas quantos sites ele não foi indicado, porque eu estava numa reunião aqui e a pessoa falou assim, putz, eu quero um site. Eu falei assim, ó, vamos fazer assim, ó, vou abrir a porta aqui, tem aqueles 3 fazem site. Cola ali do lado deles e pergunta. Muito bom. No mínimo, uns 4, 5 orçamentos eu tenho certeza que o Nicolas fez, e pelo menos dois negócios fechados eu tenho certeza de conhecidos nossos que ele fechou. Porque é o que você falou do ecossistema, né? O negócio é uma coisa viva, né? Pulsante. Então, essa troca, né? A gente tem um escritório de advocacia aqui, quase todos os clientes deles estão aqui, né? Ou vice-versa, se eles têm muitos fora, quase todos daqui estão com eles, né? Sim. Então, é uma troca muito grande, porque é confiança, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente quer prestadores de serviço que a gente confie, que nos atendam bem. E na hora que você fala que a pessoa que te atende, ela senta na cadeira do lado, putz, é essa pessoa que eu quero, é a pessoa que eu já tomo um café com ela, eu já almoço com ela, eu já confio Já nela, tem uma então é dela. eu falar, confiança, né? E sem contar que você está perto, né? Assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui no TIP, né? O ecossistema tem que vir antes do ecossistema. E o empreendedorismo, pelo menos no Brasil, nas últimas 2 décadas, era ecossistema, vou enriquecer, você isso, você aquilo, né? Era muito baseado no eu, né? Hoje, graças, putz, ao bom pai, a gente tem uma visão, de novo, mais ecossistêmica, né? E essa coisa É, de você estar perto das pessoas, né? Assim, eu atribuo as minhas grandes transições de carreira e os meus grandes momentos de crescimento, por ser empreendedora há 20 anos, aos meus clientes e aos meus colaboradores, né? Então, é gente que está querendo ou não todo dia ou toda semana com a gente, nutrindo a gente de informação, provocando a gente a ser melhor, dando feedback, falando, ó, você cagou aqui, você acertou aqui, né? Olha, vou jogar esse projeto novo na tua mão, você aguenta? É isso que faz de fato o negócio florescer, né? E não essa coisa quadradinha, todo mundo isoladinho, é. todo mundo fechado. Não vou contar para esse cara isso porque ele pode me ferrar lá na frente. Cara, hoje é o contrário. Quanto mais você fala da sua ideia, mais perto de se tornar realidade ela fica, né? Até aproveitando esse gancho, muita gente me fala isso. Ah, eu tenho uma ideia, mas eu tenho medo de ficar falando por aí porque vão copiar. E assim, eu sou prova viva disso. Eu falo para todo mundo o meu negócio, porque as pessoas, minimamente, elas vão me falar o que elas não gostaram. E aí eu posso levar em consideração o que ela fala ou não,
mas provavelmente se eu levar em consideração e for algo relevante, o meu diamante que foi lapidado, né? E aí eu sempre falo, quando a pessoa insiste muito nessa questão do, vão me copiar, eu falo assim, você já botou em execução, você já executou o teu plano? Não, porque veja bem, tem isso. Então, se você tem essa ideia, esse projeto, e você que é o apaixonado não executou, você acha que realmente uma pessoa que ouviu uma vez vai perder o tempo dela executando, né? E eu falo, talvez você não precisa falar que você tem uma ideia sobre uma roteirização mágica para o dono do Waze, né? Porque talvez ele tenha capacidade para executar mais rápido que você, mas geralmente não é o que acontece. E É, geralmente, mesmo se acontecesse, o cara seria um mentor e ajudaria ele a crescer. exatamente. Porque também Exatamente. quem está grande sabe que executar não é tão simples e estar apaixonado pela sua ideia, estar envolvido é fundamental para o sucesso dessa ideia, né? Então, sempre que as pessoas vêm me falar, putz, e aí voltando para a questão de Santos, né? Que você falou do ecossistema, ego, eu acho que era uma cidade que ainda é, mas era muito mais bairrista, né? Então, é muito isso, todo mundo querendo ter um protagonismo, querendo fazer o seu e talvez se fechando aos concorrentes, né? E eu acho que isso foi uma das coisas que eu sempre pensei muito diferente. Em alguns momentos, talvez até tenha me decepcionado de achar que estava trazendo pessoas que iam colaborar e, no final das contas, mais estavam querendo ouvir mesmo. Só que, assim, ouviu e eu sei que não executou, porque Exato. por isso que eu não tenho medo de falar, porque executar o negócio é o que fala, a ideia vale R$ 1 e a execução vale 99, né, de 0 a 100. Porque botar em prática, tá aprendendo, melhorando, é isso que vale, né? Acho que as ideias são muito válidas, mas quando você começa a trazer muito conhecimento, ter convívio com muitas pessoas, as ideias vão borbulhando, né? Exato. E uma boa ideia que fica na gaveta e uma ideia mais ou menos que vai para execução, é melhor a ideia mais ou menos que foi para execução, né? Porque você teve o retorno, você pode aprimorar e se você for resiliente, eu sempre falo isso também, né? Se não deu certo e você for resiliente, é questão de tempo, né? Você vai aprimorar, você vai lapidar, voltando ao começo da nossa conversa, você vai pivotar, né? Se você Exato. está num caminho e você não está dando certo, mas você tem essa resiliência, você vai para o do lado, né? O filme do McDonald's, né? No Brasil virou Fome de Poder, é um que eu sempre recomendo para todo mundo assistir também, porque por mais que talvez o ator, aí sem querer dar spoiler, né? O personagem não foi tão bacana no final, você vê a história dele, as coisas que ele se atentou a fazer, né? A Sim. idade que ele já tinha quando ele de fato encontrou o McDonald's para entrar junto. É um filme, é uma lição de vida para o empreendedor, eu recomendo para todo mundo. E é muito essa pegada de não desistir, se ele era um cara que viajava o mundo e ouvindo e prestava atenção nas oportunidades, observava o que dava certo, o que não dava certo. São esse tipo de coisa e eu sou muito analista, né? Então, tudo que eu assisto, eu também busco esse tipo de conexão com esse aprendizado de negócio, né? Eu acho que eu sempre tenho alguns seriados que eu assisto que eu falo assim, cara, que sacada de vendas que esse cara teve. E tá sempre voltando ao aprendizado constante. Até um seriado, um filme, eu acho que é uma baita oportunidade para você tirar uma lição também. Ó, eu vou te recomendar um agora que todo mundo fala, você é louca de recomendar porque esse filme é um filme maluco. Não sei se você já viu a série do Netflix, que é a Máfia dos Tigres. Não, Tá, depois assiste, porque assim, tá. não é sobre os personagens da porcaria da série, é sobre o documentarista. O documentarista para fazer essa porra dessa série, assim, eu não sei como esse cara tá vivo, tá? Eu não sei como ele conseguiu fazer o filme e sair vivo. Me manda. Qual que é Depois o nome? eu te mando porque é muito, assim, é muito louco, Tá, mas quando você para e pensa com o olhar do tá. documentarista, eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse cara passou para conseguir finalizar esse projeto, cara? Sem brincadeira, é Vou olhar. impressionante. E Edu, uma coisa que eu sempre pergunto para quem veio, né, ter essa conversa aqui no canal do TIP, quais são as 3 dicas que você dá? Eu sei que você já deu um monte, né? Ao longo dessa conversa tem vários insights que o pessoal pode pegar,
Mas eu queria te perguntar assim, o que que você, quando alguém te pergunta num café, cara, que dica você dá? Eu tô em transição de carreira, eu tô insatisfeito com o meu trampo, ou putz, acabei de perder o meu posto de trabalho e eu sei que agora é a hora de empreender. O que que você fala É, para essas pessoas? antes de te dar esse gancho, eu vou dar o contexto do que eu também sempre vejo, do que eu sempre falo. E até o exemplo que você usou, né? A pessoa saiu do emprego e ela vai pensar em empreender. E essa é uma crítica que eu faço ao nosso país. Nossos empreendedores, eles são estimulados a empreender porque eles perderam emprego, ou porque é uma separação, ou porque é uma separação de sociedade, alguma coisa acontece de ruim e ele vai empreender. E isso é uma coisa que dificulta muito o sucesso do brasileiro nesse momento, Com porque certeza. ele não é capacitado, ele não vem de um planejamento. Você vê o americano, ele planeja, ele entende o que ele vai fazer antes de fazer. E o brasileiro, é lógico que muitos dão certo. E aí, por isso que o brasileiro tão criativo como você vê o Rick Chester lá, que ficou famoso, né? É o cara da necessidade, o cara que na necessidade ele deu certo. Mas quantos iguais ao Rick Chester tentaram e estão na mesma, né? Então, assim, por mais que a gente tenha alguns cases, não é a regra, é a exceção. Na verdade, Então, o cara já entra no campo com medo, né? E é muito assim, acontece, mas, porra, você entra num jogo com, caraca, eu tô aqui com receio, com muito medo, não sei se vai dar certo, não sei se eu tô preparado. Você tem uma voz sempre te auto-boicotando, né? Você passou por isso, exatamente, né? Assim. muito, muito. Então, e aí eu te contextualizei para falar da primeira dica, que é conhecimento, né? Busque conhecimento, tem muito conhecimento de graça, né? Tipo, isso aqui que a gente está falando é algo que vai trazer, já traz um monte de conteúdo, escute outras pessoas, e aí quando eu falo conhecimento, não necessariamente só digital, consumir uma mídia de ensino, né? É conversar, é buscar mentores, é ouvir especialistas, é ouvir pessoas que já tentaram e já quebraram, né? E isso eu acho que é muito importante, buscar conhecimento, seja mentores, seja um conteúdo digital, ou seja uma universidade tradicional também, apesar de dificilmente ter matéria de empreendedorismo e tal, mas essa que a FGV, quando eu fiz, que não é tão acessível, para mim foi bem bacana. Então, existe muito conteúdo, ainda mais hoje em dia, perto de quando eu comecei, tem muita coisa até gratuita ou R$19,90. Eu sou mega fã da Startse, né? Startse Prime é R$15 por mês. Então, tô fazendo propaganda até de talvez um futuro concorrente meu, mas é isso que eu falo. Eu acho que a gente pensa, inclusive, em fomentar e fornecer conteúdo de inovação de startup, mas hoje eu sou um grande fã aí de tudo que a Startse, por exemplo, faz. Então, aí especificamente para startup eles, mas assim, de forma geral para os empreendedores, é buscar conhecimento. Eu acho que eu acho que é a número um, né? Aí a segunda que eu sou defensor, toda palestra que eu faço, eu falo, é a palavra resiliência, né? É uma palavra que me moldou desde que eu comecei e talvez eu acho que tem um instinto do empreendedor. Eu acho que não é todo mundo que nasceu para empreender. Eu acho que tem que ter um quê aí de loucura, tem que ter uma resiliência um pouco maior do que o normal, porque os nãos, os fracassos é inerente de todo negócio, de todo empreendimento. Vai ter quebrada de cabeça, vai ter briga de sócio, vai ter funcionário que você imaginava uma coisa e não é, vai ter cliente que vai te dar cano, vai ter uma série de dificuldades e geralmente é os momentos que alguns desistem, né? E esses que ficam pelo caminho, eles nunca vão saber se o negócio dele realmente daria dado certo. Ele fala, não deu certo. Não deu certo, você não esperou dar certo, né? Você não deu tempo suficiente para aquele negócio amadurecer e de fato dar certo. Então, a segunda, de fato, é a resiliência. Eu sou um defensor assíduo dessa palavra aí, desse termo aí, para as pessoas não desistirem, porque acho que se ainda não deu certo é porque você ainda não tentou o suficiente, né? E a terceira dica é time, né? Eu acho que, assim, é uma equipe, e eu sou muito fã do Walt Disney, e tem uma frase dele que eu uso todo final das minhas palestras, que ele fala que você pode construir o maior sonho de todos, o maior castelo na sua cabeça, mas para isso virar realidade, você vai precisar de um time para realizar. Então, buscar boas pessoas e, mais do que isso, dar as ferramentas para que elas se desenvolvam junto com você.
não ser, tirar esse egoísmo de lado e entender que você, em algum momento, você vai ter que também retribuir tudo isso que essa pessoa está se dedicando. As startups adotam um modelo de participação para funcionários, stock option, vesting, partnership, tem um monte de termos, palavrinhas em inglês aí que a gente poderia falar, mas é muito dar a possibilidade de o teu colaborador virar teu sócio em algum momento, por uma fração menor que seja. E aí a gente começa a botar em outra perspectiva, né? Você não precisa mais controlar o seu funcionário, você não precisa mais gastar tempo fazendo uma mega seleção, trazendo um monte de pessoa para ficar cobrando. Porque você traz pessoas que, lógico, também não é todo mundo que funciona com esse modo operante, mas você acaba conseguindo identificar quem funciona assim. E aí, lógico, não vai ser, se você tem um time de 20 pessoas, não vão ser os 20 que vão ser teus sócios, provavelmente, mas principalmente pela questão de meritocracia. Mas a meritocracia ela tem que ser fundamental nas empresas, na minha opinião, né? Essa visão, e aí eu sempre tive muito isso, trabalhar do lado de pessoas que eu via que humilhavam os colegas, que sabiam o momento de produzir bem porque ele estava sendo observado naquele momento, mas no final das contas não era o cara que mais colaborava para a empresa, e aí você vê um cara de repente desse sendo promovido e o resto do time sendo diminuído. Então eu acho que assim, o ponto chave é como você lida com o seu time. A gente também não tem uma fórmula mágica para isso, mas alguma das coisas que as startups utilizam primeiro, essa horizontalidade de todo mundo ter uma palavra ativa, de todo mundo ter a proporção, a probabilidade de também ser visto para uma eventual participação, e também a questão não é porque você é estagiário que você não pode dar uma grande ideia, né? Antigamente, e eu passei por isso, o estagiário é o cafezinho, é o cara que vai tirar xerox, e aqui em startup não tem essa, porque provavelmente o estagiário é o cara que é o cara mais parecido com o teu cliente se você vai para um B2C, né? Então, é uma empresa de gamer, o teu estagiário provavelmente é um gamer ferrenho que é o cara que vai te falar um monte de ideia, que provavelmente você, que talvez já esteja numa senioridade um pouco maior, não está tão conectado com esse universo. E por aí vai. Então, nas startups, a gente dá muito valor e dá condições. Então, quando a gente... E aí, todo mundo convidado aí, quem no nosso site, Facebook, no nosso Instagram vê, a gente montou um espaço com sofá, com puff, a vista para o mar, flexibilidade, a gente não controla horário. É uma série de coisas que podem... Os tradicionais falam, é muita regalia, é muito fácil, vocês são muito frouxos, mas a gente quer resultado. Se o cara está produzindo, se o cara está entregando, para que eu quero que ele fique aqui das 8 às 18? E aí os programadores têm uma peculiaridade muito forte, que eles costumam trabalhar melhor de madrugadas, isolados, de pijama, com a calça furada, tomando um chimarrão dele, vai parar 10 minutos para jogar um videogame e não é por isso que ele não está trabalhando. E quando você entende isso e você dá as condições, geralmente o retorno é muito maior do que você imagina, né? Para as pessoas que nunca tentaram isso, no nosso caso, eu posso falar com consciência e conhecimento de causa. As pessoas produzem muito mais quando elas estão motivadas e lá na frente os frutos você colhe junto com elas. Então, a ideia é que elas também possam colher esses frutos junto com a empresa também. É muita coisa da confiança, né? E se abrir para confiar, que é um outro ponto, acho que conversa muito com o que você falou de time, né? Essa coisa do fazer junto, né? Se você está em transição de carreira, de repente alguém que você conhece, que você admira também tá, né? E talvez você não precise fazer sozinho, né? Não fica essa coisa individual de eu vou montar meu negócio, já monta com alguém, né? É muito curioso que um dos meus negócios, que é o Juice Santos, eu não conheço, todo mundo acha que eu e a Flávia Saad, que é minha sócia, nós éramos muito amigas antes de começar o negócio. E não, a gente começou o negócio no dia que a gente se conheceu. E estamos aí juntas, né? Legal. De novo, não é um relacionamento de conto de fadas, né? Sociedade tem altos e baixos, tem bons e maus momentos, mas, cara, já se passaram aí quase 10 anos, continuamos produzindo, trabalhando juntas, colhendo resultados de uma conversa que surgiu num café, né? Porque ela queria transicionar a carreira dela e a médio prazo, né? Esse é um caso curioso. E eu estava querendo meio que mexer na comunicação digital da cidade, que era uma forma de transicionar minha carreira também, né? Então, essas coisas acontecem, essas coisas não são... na verdade, essas coisas só são exceção porque às vezes a gente não se
dispõe a confiar no outro, né? E no fundo, né, apesar de ter muito filha da puta no mundo, as pessoas são bem intencionadas. O ser humano é generoso, né? A gente tem que sempre É, lembrar e repetir isso pra gente mesma, né? é. E o brasileiro eu acho mais ainda, né? Eu acho que com essa questão da pandemia eu senti muito isso, esse carinho do brasileiro, como está sendo sofrido para os brasileiros agora que se reencontram e não podem se cumprimentar, né? E mostram um carinho extra, uma preocupação, né? Um desejo de estar junto, de esse calor humano do brasileiro. Acho que todo turista sempre fala isso quando vem para cá. E isso acho que se aplica ao negócio também. Então acho que existe essa solidariedade, essa empatia de querer que o negócio do próximo cresça Com também. certeza. E a gente aqui na Space Moon, a gente vive para isso, porque a gente está sempre recebendo, ouvindo as ideias dos projetos e dando o melhor direcionamento que a gente acredita. E não necessariamente a gente vai virar sócio desse projeto, a gente vai investir, nada disso, mas a gente quer que eles vão para frente, porque a gente sabe que num ecossistema tão incipiente, quanto mais projetos forem para frente, mais vai fortificar o todo, né? Então esse é o nosso pensamento. E quanto mais pessoas que não estejam numa situação de desespero, mais justiça, né? Mais fair trade, né? Você vai ter no mercado como um todo, né? Assim, que a Com gente certeza. ainda está longe, né? Do contexto do primeiro mundo, né? Mas um dia, se der tudo certo, a gente chega lá. Eu acho que conversas como essas aí, eu acho que são importantes justamente para quem está começando saber que existem pessoas que já estão pensando assim aqui, que existe um ambiente saudável para se desenvolver. E eu acho que cada vez mais, quando você cria esses ambientes, quem não se adequa, acho que a comunidade mesmo acaba expurgando isso. Então, é algo que quando as pessoas boas se juntam, não fica muito espaço para quem não está alinhado com esse mesmo pensamento. Exatamente. Edu, eu quero muito agradecer seu tempo. Eu sei que você fez aí um baita manejo Mas na agenda para conversar com a gente, né? Putz, eu acho que Space Moon e Chip aí tá começando um namoro que eu tô torcendo para dar muito certo, para que a gente faça várias outras coisas juntos em termos de conteúdo, de troca e etc. São ecossistemas. Eu brinco que tem algumas empresas, né? Uma delas com MKT é o coletivo, né? Que são empresas que são quase empresas primas, né? Assim, que, cara, se ajudam como família, que trocam informação, que abrem um monte de coisa. E eu gosto muito de fomentar essa cultura e poder contar com outros empreendedores que também pensam dessa maneira. Eu fico muito feliz da gente ter os nossos caminhos cruzados aí durante a pandemia. A gente ainda não se conhece é. pessoalmente, mas isso vai acontecer em breve. Não, mas eu que agradeço e em relação à disponibilidade, quando precisar, pode contar com a gente, pode contar comigo. E para a gente é um prazer muito grande poder falar do que a gente está fazendo, do que eu passei, porque eu acho que isso, lá atrás, quando eu comecei na minha pós, eu lembro de ouvir alguns executivos falando disso e me foi inspirador. Então, eu acho que ainda tenho muito para trilhar, mas se o pouco que eu passei conseguir inspirar alguma pessoa a falar, dá para empreender, eu acho que valeu a pena todo esse esforço. Então, para mim é um prazer enorme e agradecer o Léo por ter nos apresentado também. Eu acho que nossa primeira reunião durou mais de 3 horas. Eu acho que quando acontecem essas coisas, não é por acaso. Eu acho que o alinhamento de propósito é muito evidente e eu tenho certeza que esse namoro aí, tipo Space Moon, vai virar um casamento aí e a gente vai fazer muita coisa bacana, principalmente pela nossa região. Aí acho que a gente tem esse propósito muito forte, muito alinhado, e quanto mais forças, e a gente vai trazer mais pessoas ainda para esse barco aí, para Santos, de fato. O meu propósito muito forte é que aqui a gente possa virar um polo de inovação e acho que a questão da inovação traz com ela toda essa questão de marketing, de negócio, de pessoas, de gestão. Acho que é um exército muito forte, cada um na sua especialidade, para o todo ficar muito em linha. Eu acho que só assim a gente vai conseguir fazer algo de impacto. Então, para mim, é sempre um prazer poder contribuir e eu que agradeço aí a disponibilidade e o convite. Com certeza. E embalados, o casamento vai dar certo embalados em dias de luta, dias de glória, hein?
Com certeza. Trilha sonora tem sido Charlie Brown. Exatamente. Pessoal, ó, não deixa de seguir o Instagram da Space Moon, tá embaixo da janelinha do Edu. A gente tem aqui também o botão para você se inscrever no canal do Tip, para deixar seu joinha. E se você quiser ver mais vídeos desse Veda, os vídeos do futuro, ativa aí as notificações para a gente continuar em contato. Obrigada, Edu. Obrigada a você que está assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.